Olá, tudo bem? Aqui é o Lincoln e neste vídeo eu vou te ensinar como você pode criar artigos sem precisar digitar nenhuma palavra. Para isso a gente vai utilizar aqui uma ferramenta do Google, que é o Google Docs, provavelmente você deve conhecer. Se você não conhece, acesse docs.google.com e cria um novo documento de texto. Para a gente utilizar essa ferramenta, a gente vai precisar de mais duas ferramentas, dois requisitos. O primeiro requisito é um desktop, pode ser um notebook, que é o que eu estou usando aqui, e pode ser um computador. O segundo requisito é um microfone. Eu estou usando o microfone aqui, está aqui na lateral, mas eu também tenho o microfone embutido aqui no notebook. Então, se você tiver um notebook, você já tem o microfone, já está resolvido esses dois requisitos. Se você tiver um computador e não tiver o microfone, você pode utilizar qualquer microfone de qualquer modelo, não importa, pode ser até o fone de ouvido de celular, daqueles que tenham um microfone. O importante é que o computador consiga ouvir o que você vai falar. Bom, então para a gente utilizar esse recurso de digitação por voz, a gente vai clicar aqui em ferramentas e vai clicar aqui em digitação por voz ou Ctrl Shift S, teclado de atalho. Como você pode ver, apareceu aqui esse microfone. Pode ser que se você nunca utilizou esse recurso antes, a ferramenta aqui ela vai pedir permissão para utilizar o microfone. É claro que você precisa dar essa permissão, caso contrário, ela não vai conseguir ouvir o que você falar. Então, dê as permissões. E para a gente utilizar o recurso é só clicar aqui e começar a falar. Uma dica que eu te dou é que você precisa falar com uma tonalidade um pouco mais alta e falar de forma mais clara possível, que é o que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo. Você pode ver que eu estou tentando manter uma altura de voz legal, eu não estou falando muito baixo, eu estou tentando dizer as palavras de forma mais audível possível. Isso é proposital para que você já tenha uma pegada aqui de como é que faz. É claro que você não precisa aprender aí a modificar uma tonalidade de voz para utilizar essa ferramenta. Tenta utilizar aí da forma que você conversa normalmente e veja se vai funcionar. E você adapta a sua forma de utilizar. Então vamos lá, começar aqui. Você clica nesse microfone e começa a falar. Eu vou clicar aqui e vou falar a introdução desse vídeo, para a gente ver um teste aqui. Olá, tudo bem? Aqui é o Lincoln e neste vídeo eu vou te ensinar como criar artigos sem precisar digitar nenhuma palavra. Eu cliquei aqui no microfone quando eu terminei de falar, senão eu continuasse falando aqui, ele ia escrever tudo que eu for falando. Então olha só, ele escreveu aqui e praticamente está tudo certo. A questão é que não tem a pontuação, como por exemplo, não tem vírgula aqui, não tem pontos e tudo mais. Tem formas de você digitar esses pontos por comandos. Por exemplo, eu vou fazer aqui novamente. Vou clicar aqui no microfone para ele começar a ouvir o que eu vou dizer novamente e vou demonstrar aqui alguns comandos. Nova linha. Nova linha. Nova linha. Como você pode ver, ao invés de nova linha, ele acabou entendendo nova é linha. Isso acontece, é normal. Então, vou digitar aqui, eu vou falar aqui novamente e vou te dar mais alguns comandos para você ver. Olá, vírgula. Tudo bem? Ponto de interrogação. Aqui é o Lincoln e neste vídeo eu vou te ensinar como criar artigos sem precisar digitar nenhuma palavra. Ponto. Olha só. Olá, tem uma vírgula ali, tudo bem? Ponto de interrogação. Aqui é o brinco. Aqui não é o brinco, mas olha só, às vezes ele entende alguma palavra errada. Isso pode acontecer também porque tá o barulho aqui da ventoinha do notebook está muito alto, tem um ventilador ali que está fazendo um ruído muito alto, então pode ser que isso interfira um pouco. Mas praticamente sempre que você conversar aqui ele vai entender. A questão aqui é o seguinte: você acha que é interessante utilizar esses comandos de voz quando você for falar aqui? Porque, por exemplo, isso não é normal e pelos testes que eu fiz, isso pode acabar quebrando a linha de raciocínio.
porque não é natural. Eu vou falar aqui com você novamente a introdução. Olá, vírgula, tudo bem? Aqui é o Lincoln e neste vídeo não é normal, quebra a linha de raciocínio. Então o que eu recomendo é que se você for utilizar esse recurso, utilize dessa mesma forma que eu fiz aqui pela primeira vez, sem falar esses comandos aqui. Neste artigo, ele demonstra como você faz aqui várias coisas, os comandos. Tem comando para tudo aqui, mas está no idioma inglês, então você teria que clicar aqui, mudar idioma para você utilizar esses comandos. Eu não recomendo, faz assim mesmo, tá bom? Agora eu vou passar aqui mais algumas dicas para você. Como eu estou utilizando esse recurso aqui para criar artigos para o meu blog, depois que eu fizesse esse trabalho, eu ia copiar esse texto, dar um Ctrl A aqui, eu ia copiar esse texto e ia colar aqui no meu blog. Se você quiser, inclusive, visitar o meu blog, tem vários artigos aqui sobre o WordPress e tudo mais. A questão é que esse editor aqui, ele tem a formatação própria, como por exemplo, você pode ver que esse texto aqui, ele está com a fonte Arial, está no tamanho 11. E se você olhar aqui, não é a fonte Arial que eu uso aqui, e nem o tamanho 11. Então, se eu copiasse esse texto aqui e colasse aqui no meu blog, olha só, ele colou aqui, retirando a formatação, muito bom. Mas, por exemplo, se você utiliza o editor clássico, pode ser que ele copie a mesma formatação que está aqui. Isso não é interessante, porque pode acabar bugando aqui o teu artigo. Então, quando você for copiar o texto daqui e colar aqui no teu editor do WordPress, você cola com um texto sem formatação. É só clicar com o segundo botão do mouse e clicar em colar com um texto sem formatação. Ou apertar Ctrl, Shift e V. Ele cola sem formatação. Um exemplo de formatação básica aqui é, por exemplo, se eu colocasse esse texto aqui como negrito. Olha só, eu vou copiar isso aqui. Vamos ver se ele cola o negrito também. Olha, ele colou aqui, ó, ele pegou a formatação que estava aqui e já colou aqui. Se eu colar sem formatação, colei sem formatação, olha só, não apareceu aqui o negrito. E é isso aí. O ideal é que você cole sem formatação para evitar esses bugs. Mas se você estiver utilizando o editor Gutenberg, pelo que eu pude ver aqui, ele não pega essa formatação aqui do Google Docs. Bom, agora eu vou te dar uma dica aqui sobre como você pode criar esses artigos, porque não é interessante você simplesmente começar a falar aqui e pode até ficar perdido ou perdida. Uma dica que eu posso te dar aqui, mais para frente eu vou escrever um artigo aqui no meu blog sobre como escrever artigos. E eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Uma questão de dica básica que eu posso passar para você é o seguinte: não comece o artigo pela introdução aqui e vai falando, isso não é interessante. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, apesar de não parecer, ele tem um roteiro. Olha só, eu vou mostrar mais de perto para você ver, mas ele tem um roteiro. Está dividido aqui por numeração e tudo mais. Esse roteiro também está aqui, ó. Olha só para você ver. Eu falei dos requisitos, dei uma demonstração, falei sobre colar sem formatação e agora eu estou na parte de dica, né, para produção de artigos. E é assim mesmo que eu faço um roteiro por títulos. Olha só, vamos supor que eu vou escrever um artigo sobre como fazer bolo de cenoura. Eu não vou começar falando aqui o que tem que fazer e tudo mais. Eu começo definindo um título de rascunho e vou definindo também os subtítulos. Então olha só, vou dar um título aqui: como fazer bolo de cenoura. Eu não tenho a mínima ideia de como faz bolo de cenoura, mas esse aqui é o título. Suponha que eu vou escrever um artigo sobre isso. Agora, ao invés de eu começar aqui pela introdução, eu não vou fazer isso, eu vou definir subtítulos, como, por exemplo, ingredientes, modo de preparo, conclusão. Percebe que depois que eu faço esses subtítulos, fica muito mais fácil e mais organizado de escrever o artigo. Então, agora sim eu poderia, por exemplo, ao invés de começar pela introdução, que geralmente é a parte mais difícil do artigo, você poderia começar, por exemplo, pelos ingredientes. Então você colocaria aqui
200 gramas de cenoura. E sei lá o que mais precisa, não tenho a mínima ideia de como é que faz bolo de cenoura. Então tá aqui. Inclusive você pode ver que se você falar a numeração, por exemplo, 1, 2, 3, 200, 100, ele consegue identificar isso e coloca em números. Olha que interessante. Então, esse daqui seria o título, subtítulo, outro subtítulo, e aqui a conclusão. E é assim que eu faço os meus artigos lá no meu blog. Defino o título, defino os subtítulos e depois vou preenchendo esses subtítulos. Fica muito mais fácil. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu vou olhar aqui, ó, o próximo roteiro aqui sobre o que eu tenho que falar. Eu olhei propositalmente, mas na edição eu corto geralmente essas partes. Então vamos lá, ó. O próximo item aqui do meu roteiro é te falar aqui sobre aperfeiçoar sua forma de escrita. Por exemplo, essa ferramenta aqui, eu considero ela como uma ferramenta de acessibilidade, mas ela também é muito útil para a produtividade. Por exemplo, suponha que você, sei lá, tá com muito sono e queira dormir, mas tem que produzir um artigo. Então você poderia colocar o notebook ali na tua cama, habilitar o texto por voz e começar a falar. O artigo ficaria, pelo menos um rascunho você teria, depois você só copiaria e colava aqui no teu WordPress. Ótimo, ótimo para produtividade. Mas ela também é uma ferramenta de acessibilidade. Então, por exemplo, ela poderia ser usada se você tivesse machucado a mão e não tivesse dando conta de digitar. Se você tem muita dificuldade para escrever aqui, digitar aqui no teclado e várias outras coisas. Então, uma dica que eu recomendo para você é que você aperfeiçoe a sua datilografia. Aprenda a digitar no teclado. Existem muitos cursos. Eu não sei nem o nome dele agora, porque eu não pesquisei sobre isso ainda, mas se eu encontrar algum curso sobre datilografia que seja bom, eu vou deixar aqui na descrição. Mas é interessante que você aprenda a digitar no teclado, principalmente se você utiliza a escrita de artigos com frequência, se você tem um blog e precisa escrever textos diariamente. Então, dê uma chance de aprender a escrever os artigos de forma correta, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, você pode se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos vídeos, inclusive acompanhar o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a criação de artigos. Você pode acessar aqui o meu blog, você pode salvar ele nos favoritos para você ter acesso a mais conteúdo, tá bom? Então vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!